Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 10 de setembro de 2013, é uma terça-feira. Nosso verbete de número 2776, ele tem 6 páginas, 53 logias e 16 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é o autoenfrentamento do incômodo, da especialidade consciencioterapia. E ele foi redigido pelo neoverbetógrafo Fábio Marques. O professor Fábio Marques é médico, especialista em medicina hospitalar e homeopatia. É brasileiro, natural do Rio de Janeiro, RJ. É voluntário da Conscienciologia desde 2004, docente da Conscienciologia desde 2005 e tenepsista desde 2012. O autoenfrentamento do incômodo é a conduta técnica, evolutiva e determinada da consciência, homem ou mulher, posicionar-se de modo assertivo e proativo ante a necessidade de renovação frente aos desconfortos, transtornos ou embaraços intraconscienciais, percebidos nos diversos contextos da automanifestação. O holopensene da volicionina, a mudança no holopensene pessoal, gerando incômodo nas outras pessoas. O holopensene da autoincorruptibilidade. O ato de seguir em frente doa a quem doer. A vontade javalínica nas autossuperações. As ações pautadas pela cosmoética. A autoincorruptibilidade, a impossibilidade de evoluir no contrafluxo, preocupando-se com o politicamente correto. A resolução dos autoconflitos, a autoaceitação sincera, gerando alívio e pacificação íntima. A preocupação sincera em assistir os outros, gerando alívio íntimo no docente inseguro com a autoexposição. A autolibertação. E a gente chama a atenção que essa fatologia apresentada por ele tem 21 máximos, 21 linhas, né? O que significa o máximo aí na seção fatologia. E a seção detalhismo apresenta 11 máximos. Aqui na argumentologia nós destacamos que o verbetógrafo apresenta 3 listagens. Uma listagem é uma taxologia com 12 situações, circunstâncias ou condições capazes de demonstrar a confrontação do incômodo pelas consciências decididas nas práticas do autoenfrentamento. Aqui tem uma outra listagem no item patologia, com 11 condições patológicas evitáveis e uma outra relação que é a terapeuticologia. Ele propõe 12 ações ou posturas pessoais listadas em ordem alfabética, aqui indicadas para a dinamização do autoenfrentamento dos autoincômodos. E na remissiologia, dos 15 itens, nós destacamos autoenfrentamento docente, autossuperação prioritária, crescendo melinha autossuperação, desdramatização e evoluciente. Na frase enfática, o autoenfrentamento dos incômodos é condição inevitável, inadiável, prioritária ou compulsória para todas as consciências mais lúcidas, interessadas na mudança do patamar evolutivo pessoal. Na questionologia, você já identifica a origem dos autoincômodos? Quais resultados práticos são evidenciados na renovação pessoal? E na bibliografia específica, nós temos 6 fontes bibliográficas. E aqui na mega-análise do João Paulo, são 20 itens, né? Crise, mal-estar, desconforto, autodesassombro, autorrenovação, autossuperação, autolibertação, autoconfronto, autodestemor, autoviragem, autocrítica, desdramatização, pacificação, posicionamento, incorruptibilidade, consciencioterapia, terapeuticologia, experimentologia, recinologia e priorologia. Agora, professor Fábio, antes de nós entrarmos aí
nas perguntas, né, tertulianos, teletertulianos, eu queria que você falasse um pouco para a gente como foi a ideia desse verbete, por que você tomou essa iniciativa de escrever sobre isso? Você já pesquisava antes esse tema? Na verdade, a condição do incômodo, a gente acaba se acostumando desde que nasce, né? Um pouco com essa condição. E eu comecei a perceber que a fuga de situações geradoras de incômodo foi, ao longo do tempo, fazendo com que eu trilhasse um caminho que ia contra alguns valores essenciais e algumas preferências, né? Então, é a condição do conflito entre o ser e o parecer. Às vezes, em função de uma expectativa do grupo, do contexto familiar, da condição da mesologia, pela condição de tentar fugir de uma condição de incômodo, a gente pode, às vezes, aceitar coisas que não têm relação com a nossa identidade real. Então, isso, com o tempo, começa a gerar um padrão de conflito íntimo, e como ele é cronicificado, a tendência, às vezes, é a gente achar que aquilo é normal, é natural. Então, a pesquisa do autoenfrentamento do incômodo, na verdade, vem de um processo pessoal de busca dessa identidade intermissiva. Então, o confronto com essa identidade intermissiva gerou a necessidade de lidar com os autoincômodos. Então, eu participei muito da conscienciometria, consciencobaia, de consciencioterapia, e esses ambientes ajudam muito o evolucente, a pessoa que está lá na condição de consciencobaia, a entender melhor a influência dessas situações geradoras de incômodo nas decisões do dia a dia. E se a gente for fazer, inclusive, um paralelo, um cotejo com a questão médica da medicina, o incômodo ele revela para a gente algo que está embaixo. Normalmente a gente não está enxergando, da mesma forma como um sintoma. Então, o sintoma físico, né, ele merece ser analisado, atentado. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma dor no peito, ela precisa entender por que ela está sentindo aquela dor. Aquilo pode denotar um problema físico, um problema cardiológico, ou não, só uma questão psicossomática. Mas, de uma maneira geral, aquilo é um alarme, é um sinal de alerta que o organismo emite para a gente, mostrando que algo precisa ser atentado. Então, a tendência natural, muitas das pessoas, é de fugir de situações geradoras de incômodo, justamente porque elas geram esse mal-estar. Da mesma forma com a pessoa que não quer ir no médico para não saber o diagnóstico. Mas a gente é bem comum, né? Principalmente entre os homens. E a gente pode fugir do incômodo, mas o incômodo não foge da gente. A gente pode tentar fugir, mas ele não vai fugir. Interessante, isso mesmo. Então, a condição do autoenfrentamento é interessante também que o enfrentamento do incômodo, ele envolve também não só os autoincômodos, mas também os incômodos que a gente gera nas outras pessoas. Então, tudo isso tem relação com essa condição do resgate da para-identidade intermissiva. E isso, eu vejo hoje, foi o que mais motivou essa caminhada nessa pesquisa. Até fazendo um paralelo com a condição médica, entendendo essa condição, e vendo que, por exemplo, a fuga dos autoincômodos hoje, com o tempo pode gerar o quê? Desvios de proex, uma melex futura, e até pela cronificação dessa fuga, ou a cronificação dos autoconflitos, a gente pode desenvolver até doenças somáticas. Então, eu até, revendo nesses últimos dias o verbete, me veio a ideia de que o autoenfrentamento do incômodo, até certo ponto, é uma condição de saúde pública. A gente deveria fazer uma campanha para as pessoas enfrentarem seus incômodos, porque a partir desse enfrentamento, elas vão conseguir chegar num padrão de homeostase íntima maior, uma homeostase intraconsciencial, e chegar mais perto de quem elas são de fato. Ou seja, é o que tanta gente busca dentro da condição da saúde consciencial. Então, foi por aí que a trilha, né, da pesquisa. Né? Muito interessante, bem aprofundada a abordagem. Agora, você comentou essa questão do incômodo desde que a gente ressoma.
você imputa isso a questão do resquício do período intermissivo, de uma suposta saudade, entre aspas, de uma falta daquela condição, quando criança, desde pequeno, o que você pensa? O que eu percebo é que a restrição intrafísica, né, no momento da ressoma, ela gera uma certa obnubilação na gente, né? E junto disso existem uma série de fatores mesológicos que influem nas nossas decisões. E parte desses fatores mesológicos envolvem também as expectativas que os grupos que estão ao nosso redor geram a nosso respeito, né? Então, a expectativa do pai em relação ao filho, da mãe em relação ao filho. Então, diante disso, a pessoa tem duas opções: aceitar aquilo que está sendo projetado nela, que está sendo introjetado, mas que não é dela, ou aceitar para tentar diminuir o desconforto no outro. Só que na hora que a gente opta por isso, a gente está trazendo o incômodo para a gente, porque quem vai viver dentro daquela condição somos nós. Então, toda vez que nós assumirmos uma condição que vai contra a nossa essência, que vai contra os nossos valores essenciais, a gente está promovendo uma autoagressão. A gente é um processo de autorrecuo em relação à para-identidade. Então, o que dificulta muito isso é que a ressoma faz com que tudo isso aconteça de maneira simultânea e repentina. Então, há uma baixa de lucidez, você de repente se encontra nesse contexto intrafísico e tem junto disso uma série de fatores mesológicos que não são só familiares, mas é o ambiente da escola, o ambiente dos amigos do bairro, a própria mídia, e tudo isso vai gerando um processo em que você tem que tentar ver se você vai se adequar ou não àquilo ali. E eu vejo que tem uma condição também nossa, enquanto grupo intermissivo, e aí tem relação com o reencontro dos colegas intermissivos. E no momento em que ocorre esse reencontro, as pessoas podem também tentar se enquadrar para poder fazer parte daquele grupo dentro da Conscienciologia. E isso também, mais uma vez, é uma fuga, é um desvio em relação à para-identidade, em relação à essência da pessoa. Então, subjacente a isso tudo, existe a condição dos autoconflitos. Os autoconflitos são gerados, de certo modo, pela incongruência, a incompatibilidade entre aquilo que a pessoa manifesta, o papel que ela tem, e o para-papel, quem ela é de fato. Então, é como se fosse uma guerra silenciosa e a gente trava sozinho. E essa incongruência, ela só vai se dar, só vai se desfazer quanto mais nós caminharmos em relação ao autoconhecimento. Isso só vai ocorrer através da autopesquisa. Uma autopesquisa com autocientificidade. E aí a pessoa vai poder fazer realmente um resgate da sua para-identidade intermissiva. Claro. E a tendência são os conflitos dirimirem. E ela vai perceber com o tempo que esse resgate vai fazer com que ela se aproxime, de fato, dos grupos que têm relação com ela, da essência dela, e não com aquilo que ela acha que deveria ser. Então tem muito esse processo do conflito entre o ser e o que você parece para o grupo. Agora, é importante também destacar que a condição da autoaceitação, ela é muito séria. E a gente fala muito da ideia de que a pessoa precisa promover a autoaceitação para diminuir os autoconflitos. Que a falta de autoaceitação gera esses autoconflitos. Mas depende também do que a pessoa aceita. Você está fazendo aceitação do quê? Da imagem idealizada ou de quem você é de fato? Agora, para fazer a aceitação de quem você é de fato, só com autopesquisa, só através do autoconhecimento sincero, de fato, da sua essência, dos valores que você já traz, né? Agora, você sabe que você falou uma coisa aí que eu acho bem importante, essa coisa essa condição do intermissivista buscar se enquadrar num grupo, abrindo mão, às vezes, de valores importantes, pessoais, que estariam gerando aí um desconforto, por exemplo. E, nesse sentido, eu vejo a cada dia a importância da abertura de novas ICs, sabe, na CCCI, porque você observa aquele perfil dos grupos se aglutinando
E o intermissivista passa a ter mais opções, né? Eu me lembro assim que logo no início tudo era realmente isso que você colocou, era muito mais forte, eu acho, mais presente. Você tinha aquele grupo, ou você se enquadrava ou você estava fora. E agora você tem vários grupos. É claro que essa questão continua, mas de certo modo já tem aí as especialidades, né? As nuances de cada elencologia dessa, né? Em função do grupo que se reúne para estudar um determinado assunto, enfim, em torno de uma instituição. Né? E é interessante pensar nesse processo grupal, porque todos nós somos líderes intermissivos. Então, no momento que a gente entra num grupo e tenta se enquadrar num determinado contexto, a gente está deixando para trás todo esse processo de liderança. E isso, por si só, já é um fator gerador de autoconflitos. Porque a pessoa abre mão daquilo que ela traz, da essência dela, da própria liderança. Né? O professor Valdo cita, inclusive, no DAC, sobre pré-intermissiologia, que no momento atual da CCCI, nós temos muitos caciques. Né? São pessoas que têm já uma história de liderança muito grande. E foi interessante, nesse domingo veio uma ideia para mim, numa complementar, durante o campo, que muitas vezes a gente acaba se colocando dentro do contexto de liderança em fila. Então a gente fica em fila. Então a gente fica esperando a autorização para liderar. Sim. É o momento do outro liderar. Então agora ele está no comando. Né? E é a coisa do comando-controle. Quando a imagem que me veio é que a gente não tem que andar em fila. A gente tem que colocar todo mundo no front. Então a ideia é do círculo. Todo mundo fica de frente no front do processo evolutivo, do processo da reurbanização. Dentro do contexto multidimensional, somos todos líderes e precisamos assumir essa condição. No contexto intrafísico, tem papéis, mas o mais importante, o mais sério, é o para-papel em relação ao seu grupo, que você vai precisar fazer o resgate nessa vida e também para se preparar para a próxima intermissão. Então, entra toda a condição da liderança interassistencial na próxima intermissão. E o estudo da pré-intermissiologia. Isso é bem sério, nossa. Mas vamos lá, professor Fábio. Na pensinologia, página 7, poderia explicar a mudança do holopensene pessoal, gerando incômodo nas outras pessoas? Isso tem relação com o que eu disse logo no início, né? Porque no momento em que você muda o holopensene pessoal, você começa a gerar repercussões no grupo que está ao seu redor. Então, como é que ficam as expectativas das pessoas em relação a você? Como é que fica, por exemplo, a expectativa da mãe em relação ao filho, que ela quer que o filho faça uma determinada profissão, ou que ele haja de uma determinada forma? Ou como é que fica até dentro do próprio grupo nosso, né? Na hora que a pessoa chega e uma série de expectativas são geradas, né, para aquela pessoa, ela introjeta aquilo, só que na hora que ela muda, ela começa a gerar repercussão no grupo. Então tem muita relação com o incômodo. Até coloquei uma frase aqui, que o autoenfrentamento do incômodo não é somente enfrentar o incômodo que você sente, é enfrentar o incômodo que você gera na outra pessoa. Essa é uma frase que não está no verbete, eu anotei aqui para colocar aqui. E isso é muito sério. Muitas vezes, para fugir do incômodo que a gente gera no outro, a gente introjeta esse incômodo, a gente aceita viver com esse incômodo, ou a viver com um papel que não é o nosso. Ele pergunta também, continuando, quais os motivos dessa desestruturação nas demais pessoas? Medo de mudanças? O medo é o maior dos nossos oponentes, né? Se a gente for colocar, por exemplo, qual é a origem, né, maior de todos os nossos medos? Somos nós mesmos. Então, a ideia é que nós precisamos transformar esse nosso maior oponente, que somos nós mesmos, em nossos maiores aliados. E é isso que vai diminuir o processo do autoassédio. E na hora que a gente enfrenta o medo, a tendência é que a nuvem se dissipe. Agora, por que as pessoas têm dificuldade em lidar com situações de incômodo? Porque
Tal como o bombeiro que precisa apagar o fogo, precisa se aproximar do fogo, na hora que a gente se aproxima do incômodo, a gente sente mais incômodo. Então, como ninguém gosta de sentir dor, a tendência natural é a pessoa recuar. Então, nós precisamos ficar atento a esse autorrecurso. Qual é o fator gerador do autorrecuo? Porque para enfrentarmos os incômodos, nós precisamos nos aproximar deles, precisamos vivenciá-los. E no momento que a gente vivencia, a gente torna tudo às claras, a tendência é que ele se dissipe, porque resolveu a situação. Então, temos duas opções: viver com medo para o resto da vida, ou resolver aquele incômodo num curto espaço de tempo, focando o máximo que você puder naquilo, para tentar dissipá-lo, né? E aí entra o processo da glasnost. E a glasnost, ou seja, a transparência, ela não deve ser só com os outros. A transparência, a glasnost, antes de mais nada, deve ser com nós mesmos. Então, quais são os auto-enganos castradores, quais são os auto-enganos que nós mantemos em relação a nós mesmos? Nós nos olhamos como nós somos de fato, ou dentro desse olhar subjetivo há uma distorção em relação ao que achamos que deveríamos ser? Porque muitas vezes a pessoa pensa, não, eu tenho que ser isso, mas eu sou outra coisa. Então é muito sério essa autorreflexão, essa ponderação de conseguir chegar no autorrealismo. E é o autorrealismo que se consegue através da glasnost, da transparência intraconsciencial, que vai dar força para a pessoa enfrentar o medo. E na medida em que ela consegue se conhecer melhor, ela consegue definir melhor os valores essenciais, aquilo que ela quer, o que ela busca, fica mais fácil também o posicionamento pessoal. Então fica tudo muito mais claro. A insegurança e o medo, de certa forma, nascem do desconhecido. Então, por exemplo, eu sempre cito que a pessoa, quando vai entrar num quarto que está escuro, ela fica com medo. Ela não sabe o que está ali. Às vezes ela tem um buraco, ela pode cair e tudo mais. Ela fica com uma certa insegurança. Agora, na hora que ela acende a luz, ela vê onde ela está pisando. Então, o autoconhecimento ajuda a pessoa a ter autossegurança, no sentido de conhecer seus trafores, seus trafares, seus valores essenciais, aquilo que ela não pode abrir mão, o que ela pode abrir mão. Então, tudo isso vai ajudando dentro do contexto do autoenfrentamento. Agora, muitas pessoas têm medo também da própria agressividade. Então, em outras condições em que elas tiveram que se posicionar, aquela repressão de muito tempo, às vezes vem à tona com alguma agressividade. E isso faz com que a pessoa se reprima. Então, esse também é um medo que algumas pessoas têm, né? Você podia clarear melhor isso. Essa questão da pessoa, da agressividade, a pessoa manifesta em função de uma repressão anterior, em função de algum medo que ela tem. É isso? Se eu entendi o que é a sua colocação? Ela tem medo da própria agressividade, da repercussão que a agressividade dela pode gerar no grupo. Entendi. Aí ela se reprime. Porque ela já tomou na cabeça por causa disso. Então, quando ela tentou fazer isso, ela sofreu as consequências. E aí, ao invés dela procurar se conhecer, estudar e ver que situações ela pode se colocar com segurança, ela muitas vezes evita situações que podem gerar aquela condição. Então, no momento inicial, é até prudente. Então, se a pessoa, por exemplo, ela tem um traço entra numa condição de liderança ou num debate e ela se torna uma pessoa mais acalorada, ela passa dos limites, talvez seja mais interessante para essa pessoa procurar se conhecer melhor e elaborar estratégias a partir do autoconhecimento em relação aos seus trafares, seus trafores, para poder se colocar novamente numa condição dessa. O problema é que muitas pessoas acabam recuando e ficando numa zona de conforto. Certo, claro. Agora, na fatologia, na página 7, primeira linha, ele pergunta: o ato de seguir em frente, doa a quem doer, pode levar ao retraimento intraconsciencial com receio de magoar outras pessoas? Aqui a ideia do ato de seguir em frente, doa a quem doer, é que você vai fazer isso de maneira estudada, maneira lúcida.
e principalmente pensando de forma cosmoética. Então, a ideia não é o egocentrismo. A ideia é trazer o que seja melhor para todos. Mas, antes de mais nada, o papel pessoal no sentido do autorresgate. Você não precisa agredir ninguém, você só precisa se posicionar. Então, muitas pessoas confundem o posicionamento pessoal com a heteroagressão. São coisas completamente diferentes. A gente pode se posicionar de maneira assertiva, afirmativa, mas de maneira muito diplomática, sem o menor conteúdo de heteroagressão. Então, essa é a ideia, né? Agora, também na fatologia, na página 8, primeira linha. Página 8. Você poderia falar mais dos autoenganos estagnadores da autoevolução, citando alguns deles? Por que se autoenganar? Alguns autoenganos, por exemplo, no meu caso aqui, que eu percebi, né? Então, por exemplo, eu sempre coloquei a ideia de que, não, escrever verbete é muito tranquilo, é muito fácil, só que isso é um processo de autodefesa. Era uma fuga. Então, eu sustentava para mim mesmo a ideia de que, não, isso aí é um desafio pequeno, na hora que eu quiser eu faço isso aí com o pé nas costas, está tranquilo. Eu já domino esse processo. Mas, no fundo, há o quê? Uma fuga. Uma fuga do incômodo que aquilo estava gerando. Então, a tendência nossa, às vezes, de trazer autodiagnósticos que não são baseados em fatos reais, não são baseados na realidade, mas sim numa suposição que alimenta um processo de autocorrupção. Está claro. Você quer perguntar, Ney? Você. Tá bom? O seguinte, eu gostaria que você comentasse para a gente sobre o primeiro item da efeitologia. O efeito da presença de guia cego na psicosfera gerando bem-estar. Aqui é interessante para a gente ver o paradoxo dessa condição, né? Que se a gente for guiado pelo bem-estar e pelo mal-estar, a gente pode entrar numa grande roubada, um grande desvio, né? E isso não é raro. Tem muita gente que se mantém numa condição de bem-estar, porque o guia cego, ali, às vezes até o assediador, ajuda a pessoa a se sentir bem com aquilo, né? E a gente observa, né, que existem casos de pessoas que, na hora que tira o assediador, que tira o guia cego, a pessoa sente um vazio, sente um mal-estar. Ela estava tão acostumada com aquela condição e que aquilo ali gera um mal-estar. Então, isso acontece, às vezes, por exemplo, numa família opressora, né? Ou numa situação, né, que você tem aquela síndrome da pessoa que é sequestrada e fica muito tempo com o sequestrador, né? Então, tem um opressor ali direto. E na hora que ela precisa voltar, ela passou tanto tempo naquela condição, e na hora que ela precisa voltar à vida dela normal, e você tira o agressor, né? A pessoa, às vezes, entra em depressão. Ela sente mal-estar com aquilo, porque ela aprendeu a ter bem-estar dentro daquele processo. Ela se acostumou com aquilo. Ela se acomodou. Então, é um paradoxo. Que dica que você daria, assim, para a pessoa identificar, porque se ela está bem e parece que está tudo fluindo, na verdade, pode ser guia cego ali. Que dica que você dá para ela identificar que pode ter a presença de guia cego e não ela ter feito as escolhas corretas? A dica que eu posso dar é a pessoa procurar se pesquisar. Ela procurar ver e analisar se há alguma incongruência, ou se há algum autoconflito no íntimo dela que está tão cronificado, ficou meio que natural. Então, às vezes, tem um desconforto, tem algum conflito, tem algum processo depressivo, mas é bem tênue e a pessoa não se dá conta, ela não percebe. E ela pode perceber também a produtividade dela. Como é que anda a produção assistencial dela? Como é que é a interassistência? Ela é mais voltada para o ego dela, é mais egocêntrica ou ela está mais para fora? Ela vive dia a dia na zona de conforto, os dias dela são todos iguais? Ela tem dificuldade com coisas novas? Ou ela é mais da inovação? A pessoa que tem, ou ela é mais da segurança, né? A pessoa que tem um traço maior em torno da segurança,
tem mais dificuldade em lidar com condições desafiadoras. A inovaciologia, até certo ponto, ela vai em direção contrária à condição da segurança. Então, por exemplo, por mais que você queira trazer a inovação para a segurança, a inovação ela coloca a segurança em xeque. Então, por exemplo, temos um esquema de segurança aqui no CAEC. Se quisermos inovar no esquema de segurança, nós vamos colocar aquela condição, até certo ponto, num processo de interrogação. Sempre que você muda, você mexe com um fator em segurança. Então, como é que a pessoa lida com isso? Ela é mais de manter o dia a dia dela sempre igual, ou ela se coloca em situações desafiadoras? E a partir disso ela vai começar a perceber se esse bem-estar é real ou se é alguma coisa patrocinada por Consex. Porque se tem Consex envolvida, ela vai querer que fique tudo do mesmo jeito, porque ela está drenando a energia da pessoa e ela não quer que mude. É um bom sinal, né, para identificar. Muito bom. E aí você coloca lá na sua frase enfática, que eu também gostei muito dessa frase enfática. Ela é bem forte, né? Para todas as consciências mais lúcidas e interessadas na mudança do patamar evolutivo pessoal. Principalmente esse finalzinho aí, que reforça essa vontade. E entra um pouco naquilo que eu estava falando inicialmente da questão de saúde pública, né? Porque no momento em que a pessoa estagna numa zona de conforto, ela vai adoecer. Inevitavelmente ela vai adoecer. Porque até a condição da saúde consciencial, ela envolve um equilíbrio dinâmico. A pessoa que fica parada, ela adoece. Então, a mudança do patamar evolutivo, até certo ponto, é intrínseco à saúde consciencial. Se algo não vai bem, né? Fábio, aqui no B. Na página 9, em paradoxologia, o último paradoxo. Paradoxo do fundo do poço, poder servir de impulsionador de autoenfrentamentos. Você pode ampliar? Aqui é um paradoxo interessante, que revela quando há um desgaste, um esgotamento das estratégias que a pessoa adotou até aquele momento. Não tem mais como ela negar para ela mesma os prejuízos que aquela fuga cronificada do autoenfrentamento gera. Então, ela chega numa situação em que ela não tem outra opção. Ou ela muda, ou ela vai ter melex. Porque ela já está começando a ter sinais de melinha aqui. Então, é na hora que não tem mais como descer. Ou por exemplo, as evidências que ela poderia sustentar para ela mesma, que indicariam algum ganho, que na verdade são pseudo-ganhos, não existem. E ela começa a perder. E ela começa a perder o grupo, começa a ver que o pessoal está passando, ela começa a ver que a vida dela está perdendo sentido, e ela está entrando num grande processo de desvio da ProEx. Okay. Aqui na página 10, você fez uma taxologia, né? E você fez uma listagem com 12 itens, colocando as circunstâncias que demonstram essa questão do incômodo, né? E eu queria que você comentasse o item 3 e o item 7, que tem relação um com o outro, né? Então, eu quero ver no seu caso, como é que está sendo para você essas duas situações. É interessante que, até estava tendo uma reflexão de ontem para hoje, eu tenho muito uma propensão natural a lidar com conhecimento, né? Acho que eu vivi muitas vidas mexendo com conhecimento, lendo bastante, eu sempre fui uma pessoa muito interessada em conhecimento, mas nessa vida eu produzi pouco. E o interessante é que o fato de ter levado à frente a condição do verbete tem relação direta com a priorização dentro da rotina útil diária de um espaço para mexer com isso. Porque, antes de mais nada, a gente precisa mexer com o processo do autoassédio e das consequências envolvidas que não têm interesse que aquilo vá para frente. Então, no momento em que eu comecei a criar uma rotina útil diária, e diária mesmo, para mexer com o processo de escrita, as coisas começaram a andar. E o interessante é que, na hora que a gente caminha na direção do que nós somos, dos nossos interesses de fato, e isso eu acho que tem estreita relação comigo,
a gente começa a ter mais bem-estar, mais energia e mais vontade de seguir em frente. Então, ontem até me veio muitas ideias em relação ao processo de pesquisa dentro da CCCI. E eu tenho uma ligação muito forte com a condição da pesquisa. Só que isso tudo, dependendo do caso da pessoa, pode ficar adormecido uma vida inteira. Então, quanto mais a gente se aproxima da nossa essência, mais a gente pode ter bem-estar e produzir mais. Então, me vem muitas ideias em relação a questões envolvendo pesquisa. Então, a motivação, ela aumenta demais. E tem todo um investimento, eu percebo que tem todo um investimento extrafísico nesse sentido. Há uma grande demanda extrafísica para que nós assumamos a nossa condição enquanto líderes interassistenciais. E muitas das vezes nós temos aportes, eu tive muito aporte na nossa vida, e a gente acaba se acomodando. E tem exemplos, né, de pessoas que têm um papel de liderança fora de Foz do Iguaçu, mas quando vem para cá, dentro desse bolsão de oportunidades, a pessoa acaba se acomodando. Mas por quê? Porque ela tem uma visão intrafísica do processo, até certo ponto. Eu traçaria até um paralelo dentro da condição da política. O político, ele é eleito pelo povo, às vezes lá numa cidadezinha lá do Nordeste, lá pobre, ele é eleito lá, ele consegue chegar a deputado federal ou senador, e vai lá para Brasília, fica lá naquelas aportes intermináveis de recursos, de benesses, viagem para cá, viagem para lá, e ele esquece o que ele veio fazer. Então, independente se a gente olhasse a CCI territorialmente, só pela Cognópolis, a gente vai achar que está tudo certo. Que tem gente tocando os projetos, as coisas estão andando, está tudo beleza. Mas se a gente for olhar dentro do contexto da para-reurbanização, da questão planetária, a nossa responsabilidade individual aqui é seríssima. Então, precisamos assumir essa condição da liderança. Todos nós aqui no Tertuliário, todos nós aqui na Cognópolis, temos muito a fazer. E somos líderes. Mas precisamos assumir essa condição. E não precisamos ficar esperando outras pessoas nos convidarem para assumir postos de coordenação, isso ou aquilo. E, mais do que esperar, nós precisamos criar as próprias oportunidades. Porque o nosso processo de liderança tem estreita relação com o novo, com a inovaciologia, com os novos caminhos que ainda nem existem. Então, quais são as verpons que cada um de nós traz? Quais são as verpons que a gente representa? E quais são os bolsões, os grupos que precisam da nossa assistência hoje? E a gente, às vezes, está num subnível e não está fazendo o que a gente devia fazer, porque se desviou dentro dessa gama enorme de oportunidades que a gente tem. Então, eu queria colocar que o fato de estar aqui, para mim, hoje é um grande bem-estar. Em nenhum momento eu senti mal-estar aqui. Aliás, esses dias que antecederam, eu não senti mal-estar nenhum. Em mim veio uma grande naturalidade, uma grande tranquilidade de lidar com essa condição. Mas o medo, ele ocorre muito dessa forma. Nós criamos os próprios medos. Então, a ideia é de que, às vezes, o maior oponente nosso somos nós mesmos, através dos medos que nós criamos. Obrigada. E tem o 7, né? O autorado consensual. Em relação um com o outro, né? Tem, o outro fala do enfrentamento das relação. dificuldades na escrita, e você falou que na escrita não teve dificuldade, né? Na hora que você se posicionou para fazer a sua agenda, né? Então, a você já dificuldade comentou. ela vai diminuindo, né? Isso. Então, ok. Ô, Fábio, na página 8, em tecnologia, eu gostaria que você especificasse essa técnica consciencioterápica da ação pelas pequenas coisas. Essa técnica ela é bem interessante e, para mim, até certo ponto, ela foi um ponto de virada. Porque o meu processo de autocobrança ele é muito grande. Então, eu sempre procurei ser um dos primeiros da turma, sempre tirei boas notas, sempre tive esse feedback da família e essa condição de ter de atender a expectativa do grupo. Eu usei um trafor aliado a um trafar. Então, o trafor é o quê? Da capacidade intelectual, mas aliado a um trafar, que é se submeter aos outros. Então, para mim, o que me ajudou dentro da condição da técnica da ação pelas pequenas coisas, foi no momento em que eu vi que eu não estava produzindo nada escrito,
porque eu estava exigindo muito de mim mesmo. Então, o que me ajudou foi criar essa rotina útil e valorizar os mínimos avanços. Então, a ideia aqui da ação das pequenas coisas é você começar com o mínimo. Então, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de escrever, escreve, nem que seja uma linha por dia, ou monta um blog, ou começa a escrever coisas no Facebook, ou começa a fazer um diário, sem muita pressão. E a partir daí comece a valorizar o máximo do mínimo. Olha a lógica que tem isso. Comece a valorizar o máximo do mínimo. É o mínimo avanço diário que gera, ao longo prazo, a construção de algo grande. E isso faz com que a pessoa saia da área de estagnação. Essa técnica me parece, Fábio, muito útil para pessoas ansiosas também, né? Porque isso que você colocou sobre satisfazer a expectativa do grupo, somente o grupo Karma, eu penso que isso é uma fonte muito eficiente de ansiedade para a pessoa, né? A pessoa acaba desenvolvendo um processo ansioso e ela sabe que tem muita coisa, é muito comum, né? Outro dia saiu no Facebook, achei muito engraçado, porque é muito pertinente. Eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa, mas acho que eu não vou fazer nada. Saiu, eu achei muito, tem essas charges, né? Que às vezes eles são bem inteligentes. Eu achei essa muito interessante, porque tem muita coisa para fazer, mas quer saber? Acho que eu não vou fazer nada. Porque é o processo da ansiedade, a pessoa fica catatônica de repente, né? Então, eu achei muito interessante essa técnica. E ela seria, quer dizer, para especificar mais, porque eu acho que ela pode ser útil para muita gente, inclusive para mim, seria o caso de você fazer uma agenda com pequenos passos dentro de um objetivo maior. Não é isso? Seria isso? Por exemplo, você quer escrever um livro, então você começa todo dia a fazer uma pequena narrativa do seu dia, no final do dia. Tipo assim, né? Independente do que vai sair dali. A condição da rotina útil diária, eu até coloquei ali também tem algum momento ali do verbete que eu cito, é a condição extremamente otimizadora para qualquer tipo de recim. Porque você vai, no momento que você cria uma autodisciplina em relação a algum projeto, você sinaliza para os amparadores um horário específico para trabalhar com aquilo que você quer mexer. E a rotina útil diária, ela ajuda não só na auto-organização, como também no autoposicionamento. E o primeiro enfrentamento é consigo mesmo, porque envolve as mini concessões patológicas, que são praticamente onipresentes nas pessoas que têm processo de autocorrupção. Então, é aquela coisa do mais. Então, se você falar assim, eu tenho que fazer isso, vírgula, mas... Esse mais aí, normalmente vem com uma autocorrupção depois. Então, quer entender as autocorrupções? Grava o que você fala, depois bota no áudio, e toda vez que tiver o mais, você tenta ver o que está depois. É aquela coisa, eu tenho que escrever o livro, mas agora, porque a pessoa pode até reservar o horário dela para mexer com aquilo. Agora eu vou sentar para escrever o livro. Mas antes, eu vou dar só uma olhadinha na caixa de e-mail para ver um negócio super importante. Isso aí é autocorrupção. Com certeza, Olha só, Fábio, eu estou adorando o teu verbete, porque está sendo muito útil. Eu queria que você... Eu não sei o que significa catagelofobia. Não é catagelo, não, né? Não, é a fobia. Fobiologia. É da catagelofobia. A pessoa fica paralisada, né? É o mesmo catatônico, né? É aquilo que eu falei. Ah, tá, legal. Obrigada, Fábio. Agora, professor Fábio, em tecnologia, na página 8, você poderia explanar a técnica da tentativa e erro? Página 8, tecnologia. Tá. Bom, a técnica da tentativa e erro é uma reflexão interessante em relação a isso, é a gente pensar na escala evolutiva. Então, onde é que eu me situo na escala evolutiva hoje? Até ali, né? Então, vamos lá, pé, serenão, vulgar. 25% do serenão. Se a gente, dentro do modelo teórico, imaginar que o serenão ele se aproxima muito da condição de não errar, qual é o nosso percentual probabilístico de erro? É muito grande.
Então, a gente teria o quê? Então, 75% de chance de errar e 25% de chance de não errar. Então, a gente tem que se permitir errar também. A gente vai errar. Só que a gente precisa ter autoconsciência disso e não paralisar por causa disso. Agora, procurar fazer o máximo para estar afinizado com o acerto, com a solução. E não porque a paralisia em função do medo do erro, por si só, já é um erro. A decidofobia, por si só, já é uma patologia, já é a propensão ao erro, né? Então, quer diminuir a margem de erro, procure se conhecer melhor, procure estar mais afinizado com os amparadores e estude melhor a realidade ao seu redor e cultive uma intencionalidade sadia. A intencionalidade, o que eu digo dentro da intencionalidade sadia? Tem dois elementos importantes. A intencionalidade sadia tem relação com assumir o seu papel dentro daquela condição, o papel e o para-papel, e ter a intenção sincera de ajudar os outros. Então, por exemplo, muitos professores às vezes erram e às vezes dão uma aula para si mesmos. Eles estão preocupados com a própria imagem e tudo mais. Então, o que acontece? O que seria a otimização dentro da intencionalidade sadia? O professor precisa estar alinhado com o seu papel dentro daquela condição. E o para-papel, que é o quê? De um facilitador do aprendizado daqueles alunos, em termos das vivências e, até certo ponto, um elemento de intercâmbio multidimensional que vai estar trazendo ideias e facilitando ideias inatas nos alunos. Rememoração intermissível, por aí vai. Ou seja, ele é uma mini peça de um mecanismo maior. E, junto disso, a intenção sincera de ajudar as pessoas. Então, dentro desse contexto, todo processo de ansiedade tende a se dissipar, porque a pessoa também não se vê como 100% detentora das consequências daquelas atitudes. Porque o processo do egocentrismo gera também o quê? Se eu errar, a culpa é toda minha. E se eu acertar, a culpa é toda minha. Então, essa maxi-peça do mini-mecanismo gera o autotravamento. A pessoa trava por causa daquilo. Então, a ideia é fazer o contrário, ser mini-peça. E ver que as consequências daquilo são compartilhadas. Você não controla o universo. A gente não tem o poder agora de dizer que vai chover ou que vai ficar de noite. Então, tem muita coisa que foge ao nosso controle. Então, a leitura, às vezes, que se faz do erro dentro do processo da errologia gera esse auto-engano estagnador. E a pessoa ela não faz uma leitura correta do erro e atribui a si mesmo erros que não são dela ou não são só delas, são erros compartilhados. Normalmente, a gente não erra sozinho. Agora, na taxologia, ele pergunta aqui também sobre o item 7, que é o autorado conscienciológico. Ele diz assim: você fala sobre o autoenfrentamento para a escrita do primeiro livro. Penso que antes do livro tem outros passos, como o artigo e o verbete. Na minha opinião, muitos não vão para o autoenfrentamento porque já pensa no maior, no caso, o livro, ao invés de pensar no passo a passo, ou seja, o que vem antes. Solicito seus comentários a respeito. Se a professora Dulce quiser comentar também, fica à vontade, muito obrigada. Mas vamos lá, o nosso verbetógrafo. Então, porque eu concordo plenamente, tá? E a ideia é que, na medida do possível, a gente consiga, aos poucos, criar uma convergência disso tudo. Mas eu vejo que o prioritário, antes de mais nada, é começar a fazer. Então, nem que seja um diário e tudo mais, a pessoa precisa começar de algum lugar. E se ela quiser gerar um artigo com aquilo, e por aí vai. E a tendência é que, na medida em que a pessoa começa a trabalhar com autopesquisa, a partir do ponto que ela tiver, ela vai, naturalmente, essa pesquisa vai conduzir a pessoa à sua natureza, à sua essência, aquilo que ela gostaria ou ela precisa pesquisar. E isso vai gerando um ganho consequente em termos até de megafoco. Então, a tendência e a dica que fica aqui, que muitas pessoas dentro da Conscienciologia fazem, obviamente que isso acaba não acontecendo logo no início, né? Mas, a partir do momento que você começa a fazer e entrar num processo de autopesquisa, você pode começar a ter e a delinear um megafoco. Então, você pode fazer artigos, pode escrever verbetes que tenham um alinhamento com um livro futuro que você quer escrever. Então,
Então, uma estratégia que algumas pessoas na Conscienciologia têm adotado elas querem escrever um livro lá sobre pacificação íntima. E ela faz o sumário do livro, ela faz uma listagem dos capítulos desse livro. E ela transforma esses capítulos em verbetes. Então, é a maneira dela começar já a escrever o livro dela, só que não, ela não está escrevendo, ela está fazendo o verbete. Mas até certo ponto ela já está trabalhando com aquilo. Mas ajuda a diminuir também o processo da ansiedade, né? Agora, só complementando, é que isso que ele falou, realmente eu observo que às vezes a pessoa entra a questão da ansiedade também. A pessoa está tão ansiosa para escrever um livro, e aí às vezes se pergunta, vem cá, mas o que você já escreveu? Você já escreveu alguma coisa? Você tem algum artigo? Ou até um verbete? Enfim, que verbete já é mais recente. E a pessoa fala, não, nunca escrevi nada. É claro que vai ser mais difícil, você não acha? É claro que vai ser mais complexo escrever um livro do que... E aí, gente, assim, não tem uma regra, cada consinha é uma consinha, cada autor é um autor, mas a gente sabe que é mais complexo. E aí e é interessante que dentro desse processo os guias cegos, os assediadores nadam de braçada, né? Que a pessoa gera uma meta que é incompatível com a realidade dela naquele momento, ela vai travar, e os assediadores vão exatamente em cima do ponto fraco. E aí a pessoa paralisa. Porque, e principalmente se ela tem um perfil de autoexigência maior, de uma autocobrança maior, ela trava. Porque quanto mais o tempo passa, ela vai vendo que ela está em defasagem, aí que ela não aceita querer voltar atrás, ela já quer começar de cima. Você sabe que eu já pude presenciar, enfim, acompanhar casos de pessoas que elas só querem escrever se for um tratado. E assim, com todo respeito, eu acho que todos nós queremos, né, um dia conseguir poder escrever um tratado. Mas assim, é claro que é mais difícil você escrever de cara um tratado e não escrever nada antes. É lógico que vai ser mais difícil, é uma dedução lógica, né? E entra nisso aí que você está falando, aí entra, uma alma tá burro, né? Aí entra toda a galera de guias cegos e a gente sabendo, conforme você mesmo colocou, né, Fábio, que tem muito amparo para isso tudo. Tem muito interesse cosmoético das consciências amparadoras aí, da CCC, da Conscienciologia, da Reurbex, eu diria, em geral, para que a gente escreva. Quanto mais a gente escrever, melhor para consolidar esse Holopensene. Então tem que aproveitar, né? Eu queria até trazer uma experiência que eu tive no acoplamentário, no domingo agora, e reflete, de certa forma, isso, só que dentro do ponto de vista da exposição. Até esse ponto tem a ver com pesquisa e pode virar alguma coisa em termos de produção até de livro depois. Mas o que eu percebi? O investimento extrafísico ele é tão grande, a demanda extrafísica ela é tão grande, que se você fizer o mínimo movimento em prol de alguma coisa, vem muito amparo em cima. Então, a gente estava na qualificação do acoplamentário nesse domingo, e eu estava, aquela coisa, não estou vendo nada, não estou percebendo nada, não está vindo ideia nenhuma. Então, quer saber? Eu vou começar a falar, nem que eu voe aqui na maionese, eu vou começar a falar o mínimo, vou extrair o máximo do mínimo. A mínimo detalhe que eu perceber, a mínima ideia que apareceu, eu vou falar. No momento em que eu fiz esse posicionamento pessoal, os 10 atendimentos seguintes foram de muitas ideias para passar para o grupo. Comecei a ver um monte de consciências e eu vi que houve um estreitamento dessa relação da equipe extrafísica de amparadores ali comigo. Então, a questão veio até, inclusive, do foco. Muitas vezes a gente mira nos nossos trafares, mas a ideia é que a gente não mire nos trafares, a gente precisa mirar na assistência. E na hora que a gente mira na assistência, os trafares eles vão embora junto, porque a pessoa entra num processo interassistencial, que os trafares ficam pequenos, ela começa a trabalhar com os trafares e ela nem percebe, ela nem percebeu. Então, o que eu percebi nessa condição? A minha relação, o estreitamento da relação com a equipe extrafísica, naquele momento ajudou no meu parapsiquismo. Hoje eu já tenho ideia melhor de como é que meu parapsiquismo pode funcionar. E tenho ideia de como é que aquilo pode funcionar, por exemplo, na TENEPS. Aí você começa a extrapolar isso para outras situações, para outros contextos assistenciais. E isso acontece também dentro do livro. Se você começa a escrever sobre alguma coisa que tem realmente um enfoque interassistencial,
vai ter muito investimento da equipe extrafísica para ajudar. Porque tem muito amparador, tem muita demanda e tem uma certa urgência nisso tudo. Eu só queria fazer um comentário, eu acho que concordo com o que vocês estão debatendo aí, né? E eu ia perguntar para o Fábio, aqui na questão 11, sobre o síndrome da dispersão. Então, me parece mais que essa pessoa que tem dificuldade de focar, né? Ela não vai conseguir fazer nenhuma coisa nem outra, nem o verbete, nem o artigo, nem o livro. Aí estava lembrando que na CCCI a gente tem várias pessoas que já fizeram o livro primeiro, depois fizeram o verbete. Então, eu acho que essa ordem vai depender da pessoa, do foco que ela tem. Depende da pessoa, né? Depende do temperamento. Não é regra, mas também é a maioria, né? Mas não é regra. Também antes não tinha verbete, tem alguns, né? Mas outros autores recentes, né? Não, mas autores fizeram recentes, livro e não fizeram verbete ainda. Mas nós temos autores recentes também que não fizeram verbete e fizeram livro. Agora estão voltando para o verbete. Eu lembro do Maximiliano, né? Quando ele fez o dele, nós estávamos já mexendo com o verbete, né? Daí eu mexi com ele no dia do lançamento. E agora? E cadê o verbete? E aí ele fez uma porque tem uma variação grande, né? Às vezes a pessoa já está mergulhada na pesquisa do livro e ela não tem essa flexibilidade que você citou, por exemplo, de vou pegar esse assunto aqui, vou escrever um verbete, ela está ali muito enfronhada e acaba que o livro sai primeiro. Eu só queria comentar que daí ele fez uma dedicatória para mim, colocando assim, ó, Neida, hoje é o livro, amanhã é o verbete. Mexeu comigo, e você, quando é que escreve o livro? É isso mesmo. Muito bom. Fábio aqui. Beleza. Aqui na página 9, na antagonismologia, você podia desenvolver o antagonismo autenticidade, autoengano e a relação com o seu aqui eu queria destacar aqui condições opostas, né? Ou a pessoa opta pela autenticidade em relação a si mesmo, que seria o ponto de partida para você ter um autorrealismo maior, ou ela parte para o autoengano. Aqui é praticamente uma dicotomia, né? São dois caminhos muito díspares. Então, a pessoa tem que se definir. Ou ela vai caminhar dentro da autenticidade, ou ela caminha dentro do processo de autoengano. Não há como as duas coisas coexistirem. Pode perguntar, Tânia. Eu tenho mais outra questão. Na página 10, na sua taxologia, você pode desenvolver o seu item 5, autodecisão, por favor? A autodecisão é um momento crítico de quebra dentro desse contexto de submissão a um determinado grupo, por exemplo. Então, se a pessoa, dentro daquele contexto, né, mesológico, né, ela dá ressoma, em que ela ressoma nessa vida, tem todos aqueles fatores mesológicos envolvidos, tem a família, né, projetando uma série de coisas na pessoa, que ela precisa ser isso, precisa ser aquilo, né? Então, num determinado momento, a pessoa precisa desse posicionamento. Agora, o que é interessante é que ela não vai, inicialmente, de cara, sentir bem-estar pelo fato de estar se posicionando. Ela vai sentir mal-estar e ela vai gerar mal-estar no grupo. E ela precisa seguir em frente. Então, ela precisa ter muita segurança em relação ao que ela está fazendo e ao que ela pretende, aonde ela pretende chegar com isso. E esse caminho, para chegar nesse caminho, é importante a condição da autopesquisa. E a pessoa retomar a condição dos valores essenciais dela. E aí ela vai poder fazer um cotejo entre o ser e o parecer. Então, o que ela traz de essência que ela não pode negar, que ela não pode abrir mão? No momento em que ela observa isso, ela faz o cotejo, eu até trago isso aqui na terapeuticologia, na prospectivação, né, que é o cotejo dos benefícios proexológicos do autoenfrentamento, o item 11, versus os efeitos deletérios da pusilanimidade. Então, na hora que ela faz esse cotejo, ela vai poder botar na balança e ver o quanto ela está perdendo com aquilo. Então, ela ficando lúcida para isso, ela pode se posicionar. Porque se ela for se orientar só pela condição do bem-estar ou do mal-estar, ela vai continuar dentro do círculo social castrador. Tá ok. Tá ok, muito obrigada. Nada. Agora, ao professor Fábio.
Considerando que a maioria das fissuras conscienciais são devidas às emoções, psicossoma, e que a emoção é uma resposta ou reflexo a serviço da sobrevivência, não só, pergunto, por que depois da dessoma, quando não temos mais o soma para preservar, ainda temos emoções? Porque a Conscienciologia traz a ideia, né, de que, além do corpo físico, nós temos outros veículos de manifestação. Então, temos, além do corpo físico, o psicossoma, o mental soma, e um corpo energético que faz a ligação desse paracorpo, que é o psicossoma, com o corpo físico. E o psicossoma é o corpo das emoções. Então, o fato de nós dessomarmos não implica na perda da influência das emoções nas nossas decisões. Ele coloca aqui, né, que a emoção é uma resposta ou reflexo a serviço da sobrevivência. Não só isso, né? Isso é um viés da emoção. Né? Então, é bem mais, o psicossoma é muito mais abrangente, conforme você colocou. Agora, professor Fábio, poderia comentar os itens da fobiologia na página 9? Aqui, por exemplo, a condição da criticofobia, né? A pessoa que tem medo de receber crítica, né? Então, isso daí revela uma condição intraconsciencial em que ela não quer ter acesso à sua realidade íntima. Isso a gente vê, por exemplo, no Consciência Cobaia, né? E ela precisa, ela dá, para quem não conhece o curso, no curso há a exposição pessoal diante de um grupo, né, de outros alunos e o professor que conduz o curso, em que a pessoa passa uma folha de avaliação do conscienciograma e ela atribui algumas notas. Então, as notas que são atribuídas no conscienciograma, que a pessoa dá para si mesma, ela precisa defender perante o grupo. E em função daquilo que ela argumenta, ela vai receber algumas críticas. E o grupo vai levantar algumas incoerências no seu posicionamento. Então, às vezes, a pessoa pode manifestar nessas situações uma fobia em relação à própria crítica, porque ela tem dificuldade em conseguir se aproximar do autorrealismo, daquilo que ela é de fato. Então, por exemplo, a claustrofobia, né, o medo de lugares fechados, né? A neofobia é muito sério, a condição do medo do novo. Então, o que eu estava falando, né, da dificuldade, por exemplo, das pessoas lidarem com situações novas, né, dentro do contexto da inovaciologia. As pessoas que têm muito enfoque na condição da segurança, elas, em manter um status quo, têm a tendência a evitar situações de novidade, porque elas trazem junto uma imprevisibilidade. Então, muitas pessoas têm medo disso. A sociofobia tem, inclusive, relação com o processo que foi citado na terapeuticologia, que envolve cadê? Na coisa em relação ao convívio, né, com outras pessoas, em que a pessoa tem essa dificuldade de estabelecer relações mais profundas com as pessoas. Então, ela tende a ficar mais na previsibilidade e na superficialidade. Então, tem na patologia aqui, a superficialidade, no item 11, a superficialidade nas relações interconscienciais. Então, a fuga do contato social mais próximo e consequente isolacionismo a fim de evitar incômodos. E tem também relação com isso a condição do fechadismo, que é o item 5. A fuga das inter-relações conscienciais a fim de preservar um ambiente de previsibilidade. Certo. Agora, não sei se você falou, só lembrando, né, a catagelofobia é medo do ridículo, né? Do ridículo. Né, do ridículo, não sei se você falou. Bom, pessoal, agora, professor Fábio, tem uma outra pergunta aqui, da antonimologia, na página 7. Eu posso antecipar um pouquinho ainda claro. Na fobiologia, Fábio? Eu não entendi bem a relação da claustrofobia com esse incômodo, com o autoenfrentamento do incômodo. Tem muitas...
A parte social, as outras eu entendi bem, esse não ficou muito claro para mim. Por exemplo, eu trago até um exemplo de família, né? A minha mãe, ela tem medo, ela tem dificuldade de fazer exame, por exemplo, que você tem que entrar num tubo, numa tomografia, por exemplo. Ressonância, tomografia, por causa do ambiente fechado ali. Então, isso é, até certo ponto, um enfrentamento para a pessoa. E aí, ela vai recuar ou ela vai enfrentar aquele incômodo gerado ali, né? Entendi. É mais uma limitação a ser enfrentada, no caso. É uma limitação a ser enfrentada. Entendi. Obrigada. Sou Fábio. Então, em antonimologia, encontrou? Uma outra pergunta. Antonimologia, página 7. Você poderia falar sobre o autoassédio? Essa teletertuliana, ela é uma assídua teletertuliana, ela mora na Alemanha, mais precisamente, está escrevendo aqui da Floresta Negra. Nossa. A ideia aqui da antonimologia é a gente mostrar o que não é o autoenfrentamento do incômodo, no caso, né? Então, o autoenfrentamento do incômodo não é um processo de autoassédio, não é o aumento do assédio. Então, o que é o assédio? A pessoa funcionar contra ela mesma, ela ser o assediador de si própria. Pelo contrário, ela vai ser o próprio amparador. Então, a ideia aqui é mostrar claramente que, quando a gente se coloca nessa condição de enfrentar os nossos incômodos, nós não devemos ser assediadores de nós mesmos. E o que seria isso? É tomar atitudes que podem nos prejudicar, né? Ou querer nos castigar, eventualmente, por não estar conseguindo ter êxito num determinado enfrentamento, por aí vai. Então, envolve muito o processo do coaching, né? Que é o amparador ali. Você tem que ser o amparador de si mesmo. Entender como é que você funciona, que estratégias você pode, que são sadias, que você pode adotar para superar aquela condição. E não querer superar tudo a ferro e fogo, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem uma claustrofobia, uma dificuldade de entrar fazer um exame de tomografia, ela também não tem que ir a todo custo, se ela for passar mal lá dentro. Ela tem que, aos poucos, se dessensibilizando em relação a isso, né? Então, a ideia aqui é que a gente faça essa diferença em relação aos extremos, né? A pessoa não tem que entrar no extremo de virar o próprio assediador para superar uma determinada condição. Pelo contrário. Certo. Oi, Você quer perguntar? Fábio. Oi. Aqui na página 9, em sindromologia, você podia falar um pouco mais sobre a superação da síndrome do infantilismo? A síndrome do infantilismo, ela tem uma relação direta com o autoenfrentamento do incômodo, no sentido de que a criança, muitas vezes, ela faz birra, ela tende ela quer provocar o outro, mas ela não supera a condição dela de uma maneira madura. Ela reage, ela não age, não é uma reação equilibrada. Então, a pessoa com infantilismo, ela ainda tem ela sustenta muito a autoculpa e ela está incapaz ainda de promover o heteroperdão. Ela ainda culpa, por exemplo, os pais por algumas decisões que ela tomou. Então, ela se mantém ainda numa condição infantil. E o que tem dentro desse contexto? É uma delegação das decisões e das responsabilidades em relação às decisões pessoais ao outro. Então, eu sou assim hoje, eu fiz isso, mas quem errou não fui eu. Foi aí fulano de tal, ou foi a minha mãe, foi meu pai, que quis que eu fizesse assim. Só que a pessoa tem a opção de não estar mais nessa condição. Então, a síndrome do infantilismo é quando essa condição ela se perpetua. A pessoa já é um adulto, às vezes tem 26 anos, 30 anos, continua morando na casa dos pais e culpando os pais pelas dificuldades que vai encontrando na vida e por aí vai. Então, tudo é culpa dos pais, por exemplo. Então, tem a ver com essa condição de delegar ao outro uma responsabilidade que é dela. Ela que decidiu continuar ali. Por que ela não vai trabalhar, sai de casa, enfim. Mas isso tem relação estreita com a síndrome do canguru, né? Terceirização, Fábio, Exatamente. eu quero voltar à questão anterior, que você estava respondendo,
E a questão de quem tem medo de entrar naquele túnel maravilhoso para fazer exame. E você diz que maravilhoso nem tanto, né, tem... Não, é maravilhoso. Eu estou brincando. Mas eu vi, Tânia, eu estou brincando. Aí você... tem um hospital infantil que eles criaram todo um cenário ali para as crianças não terem medo, né? Então, é um ambiente de tomografia, eles fizeram uma floresta, um navio. Aquela prancha ali, ela está dentro do navio, então tem todo um cenário para a pessoa conseguir lidar Pois com é, você tinha falado que a desensibilização. a dessensibilização. Quer dizer, isso é possível porque eu vou te contar. Eu não precisei, mas se eu precisasse, isso existe? Existe, mas depende muito de força de vontade e de autoconhecimento. Sim, claro, eu já consegui fazer alguns, mas vou te contar. Ô, Tânia, deixa eu interferir um pouquinho, porque eu também tinha esse problema. E eu fiz, não sei se você já ouviu falar da ressonância magnética de mama, já viu como é que é? A posição fica? É terrível. Para quem tem claustrofobia, é praticamente impossível. Quem não tem, não consegue. Então, tem técnica, sim. Depois do tertúlio eu te passo. Tá legal. Se você quiser. Mas tem macete que você consegue. Consegue mesmo, viu? Tá legal, obrigada. Eu tive a experiência com que eu tinha fobia de mar, né, de água, assim, né. Então, o que eu fiz? Nisso a minha irmã me ajudou bastante, né. Então, primeiro a gente entrava na piscina, e aí você vai indo na parte mais funda, mas sempre com alguém, né. Mas o meu foco era o mar. O problema era o medo do mar, né? Mas eu tinha que ir em algum lugar que lembrasse aquela água até conseguir ir lá no mar. Aí até chegou um momento, né, que eu consegui passar das primeiras ondinhas ali, né, da água do mar. Mas assim, sempre com aquele apoio, você não vai sozinho no negócio, né? Porque pode te dar... Eu travava, né? Eu sentava na areia, ficava travada e não tinha... Quem conseguisse, troglodita, que conseguisse me levantar, porque não dava, né? E eu que sou pequena, né? Só tenho 1,5 m. Mas a pessoa não conseguia me tirar do lugar. Então, o que eu fiz? Tá, consegui passar da primeira onda, da segunda. Aí minha irmã me pegou na minha mão e a gente ia conversando e andando. Daí, como é que você está se sentindo agora? Olha lá para tal lugar. Então, é uma forma também, né? Você vai aos poucos, né? Se aproximando daquilo que você tem a fobia, né? Agora, uma coisa que é importante comentar nisso é que o medo, não que eu defenda a hipnose, né? Mas o medo, nesse caso, é uma auto-hipnose. É uma crença patológica que a pessoa sustenta e faz com que ela não enfrente aquela situação. Mas é ela que está criando aquilo. Então, há possibilidades de chegar numa dessensibilização, mas isso não é fácil, isso é mais raro. Mas o que eu quero colocar é que depende da pessoa. Se a pessoa quiser, existem estratégias para que ela consiga superar aquilo ali, através da vontade, da autopesquisa, do autoconhecimento, e até, inclusive, existem técnicas de meditação, de autocontrole, a própria imobilidade física, Vision, um laboratório que pode ajudar nisso, que é o autocontrole somático e o autocontrole em relação às próprias emoções, né? Então, existem uma série de técnicas e a pessoa pode ir aos poucos elaborando essas estratégias para conseguir ver se consegue ter êxito, né? Fábio, aqui agora, só lembrar uma coisa, tem um amigo meu, cirurgião, que ele não tem medo nenhum de abrir ninguém, mas ele tem uma fobia tremenda de hospital, e para tirar sangue dele é um parto. É inacreditável. Você olha para ele, é um cirurgião, ele é fortão, careca, os pacientes têm medo dele até, ele tem um visual assim mais fortão, mas morre de medo de tirar sangue e tudo mais. Então ele tem uma fobia louca. Isso ele teve um processo de adoecimento de dengue há 1 ano atrás, mais ou menos. Ele ficou em casa e a esposa dele, que é médica, ficou implorando para ter que levar para o hospital. Ele foi para o hospital quando estava mal e ele tomou o soro, mas tomou o soro de pé. Ele foi incapaz de deitar na maca. Ele não deitou na maca. Ele tomou o soro de pé e partiu fora do hospital. Então, para tu ver os extremos, né? Quando você está na outra condição, a coisa muda de figura. Nossa, que história impressionante. Sim, na verdade é curioso, né?
É curioso, né? O que você Cúmulo está da comentando. incoerência, né, no fundo. Interessantíssimo. Mas são as crenças, né? Sim, claro. São as crenças. Que coisa. Fábio, poderia falar na página 9 da enumerologia? Eu estou lendo, parece um crescendo, não sei se estou Isso. compreendendo bem. Sim. É um alto crescendo, sim. Então ele envolve que um crescendo de autopesquisa, né? Chegando na consciência terapia, na elaboração, né, das estratégias, do planejamento e chegando na superação. Então, por exemplo, tem lá o início, a pessoa ela tem uma condição que ela precisa superar, né? Então ela começa com a autoinvestigação do perfil pessoal dela. Qual é o contexto que aquela condição se insere, quais são os fatores desencadeadores dos incômodos e por aí vai. Então ela começa a ter a autopercepção dos traços conscienciais. Através da percepção dos traços conscienciais, ela vai chegando num autodiagnóstico consciencioterápico. É importante colocar aqui, gente, que o autodiagnóstico consciencioterápico ele é muito individual. Por exemplo, uma timidez para mim pode ser diferente da timidez, por exemplo, para a Dulce. O diagnóstico consciencioterápico ele é dinâmico e ele envolve a inter-relação de uma série de traços pessoais, de valores, de processos que se interagem naquilo ali. Então, aquela condição ela é única para aquela pessoa. Chegando no autodiagnóstico consciencioterápico, o primeiro passo é aceitar o diagnóstico, porque há uma etapa anterior ao diagnóstico, que é o da pessoa ficar brigando com o próprio diagnóstico. Isso acontece, fazendo um paralelo aqui com a medicina, o paciente que tem câncer e nega que tem câncer. Ou, por exemplo, ele tem AIDS, ele nega que tem AIDS, ele não aceita aquela condição, esconde da família, não toma remédio, não vai no médico. Ele acha que simplesmente tirando aquilo da cabeça dele, ele vai ficar curado. Isso não vai acontecer. Então, chega nessa etapa importante que é aceitar o autodiagnóstico. A partir da aceitação do autodiagnóstico, a pessoa pode começar a entrar na terapêutica. E aí isso envolve, antes de partir para a ação, o planejamento desse autoenfrentamento. Então, quais são as estratégias que a pessoa vai adotar para enfrentar e conseguir ter êxito na superação daquela condição? Porque tem alguns também que partem para o enfrentamento, batem com a cabeça na parede e dizem, viu, não dá para resolver, isso aí é irresolvível, tem que ficar do meu jeito mesmo. Então, essa etapa anterior do planejamento é muito séria. Aí, então, a pessoa parte para o autoenfrentamento em si. E a consequência final é a autossuperação desses trafares, né? Fábio, na página 9, Crescendologia, você poderia explicar melhor o crescendo reencontro duplista, resgate da para-identidade e dinamização das autossuperações? Isso é bem interessante, deu até um outro verbete sobre reencontro duplista, né? Porque na minha condição, a partir do momento que eu reconheci a minha dupla evolutiva, uma série de coisas, em termos de trafares e de tendências, mudaram de uma hora para outra, subitamente. E isso me gerou a percepção, no início era como se tivesse simplesmente virado nuvem aquelas condições. E depois de refletir bastante sobre isso, eu comecei a perceber que, na verdade, o que aconteceu comigo foi que esse resgate da para-identidade, através do reencontro da dupla evolutiva, fez com que eu assumisse e pudesse ter coragem de assumir quem eu sou de fato. Então, aqui eram trafares, que a gente pode até dizer pseudo-trafares, mas até certo ponto são trafares, mas são periféricos, eles não são a essência da pessoa. E até certo ponto são trafares reativos, são trafares que têm a ver com uma identidade que não batia com a para-identidade. É uma identidade mais ligada à interferência da mesologia, à reatividade em relação à criação que eu tive, em relação à família, e por aí vai. E no momento que eu tive a oportunidade de acessar essa identidade intermissiva, através do reforço que existe, né, o fator desencadeador aí do reencontro duplista, eu consegui chegar nessa condição de dinamização das autossuperações. Porque você começa a ter mais autoconfiança, porque você se aproxima de quem você é de fato. É aquela coisa do ator e da pessoa, do personagem, né? Você sustentar um papel
gera muito dispêndio de energia. Então, é muito séria a condição de abrirmos mãos dos papéis que as outras pessoas colocam em nós mesmos, inclusive dos papéis que nós mesmos projetamos para nós mesmos. É muito melhor assumirmos quem somos de fato. E a consequência natural é um aumento grande do bem-estar e o aumento da produção e, naturalmente, a superação, sem muito esforço, posso até dizer isso, de algumas condições que até então pareciam até muito difíceis de superar, porque você vai introjetando coisas que são incompatíveis. Então, eu percebi que eu estava num processo de autoconflito muito grande, só que ele era tão cronificado que ficou natural. E esse conflito ele tem relação com uma autoimagem distorcida, com um papel, um parapapel distorcido em relação à minha essência. E a partir do momento em que houve um realismo e um resgate dessa para-identidade, dos valores essenciais, e ter a segurança de ser quem eu sou, naturalmente, aqueles trafares periféricos, eles foram embora. Então, uma autossuperação que acontece de maneira até natural, sem muito esforço. Claro, você pode dar um exemplo desses autoconflitos que rapidamente foram superados, se for possível, para ficar mais claro, que você falou que rapidamente foi superado com o encontro, né? Então, você poderia elencar alguma coisa? Uma coisa que eu posso colocar, assim, eu tinha muita... o momento em que eu encontrei a dupla evolutiva foi o momento em que eu abri mão de uma série de coisas. E abri mão, até certo ponto, de uma expectativa. E eu tive relacionamentos que não foram muito satisfatórios, embora até certo ponto duradouros, mas eles ocorriam em função de uma expectativa gerada a priori. E no momento em que eu estava naquela condição e que eu resolvi abrir mão, eu já não tinha muita esperança que poderia encontrar nessa vida alguém em que eu pudesse ter o nível de afinidade que eu tenho hoje. Eu vi até assim, como se você tivesse dois universos diferentes, e eu pensava, né, eu sou muito de teorizar, né, eu ficava imaginando como é que dois universos diferentes vão conseguir entrar em perfeita sintonia. Isso é uma coisa impossível. Então, eu estava na era da impossibilidade total em relação a isso. E foi no momento que eu abri mão, eu vi que tudo aconteceu. Então, eu vi que, por exemplo, alguns padrões pessoais de trafares se foram em relação a isso. Então, por exemplo, o meu processo de autossegurança, de pacificação íntima, por exemplo, aumentou demais. Porque até então existia uma tensão interna que eu não identificava e não entendia direito por quê. Mas isso tinha relação com a incongruência da autoimagem com a essência real de quem eu era. Então é como se eu tivesse o tempo todo atuando como um personagem. E eu provavelmente tenho um passado de realeza, de viver alguma vida aí dentro do contexto de monarquia, de principado e por aí vai. E dentro desse contexto se valoriza muito a imagem, né? Você precisa parecer. O mais importante é o que você transparece, não a tua essência, né? Então, o processo todo do nascimento, a vida dentro do contexto familiar, foi aos poucos alimentando essa condição. Então, eu me encontrava num conflito íntimo que eu não sabia quem eu era. E a minha estratégia de sobrevivência até então era assumir um personagem. E na hora que eu encontrei a minha dupla evolutiva, esse personagem se desfez. Eu tive segurança para ser eu mesmo. E nesse sentido ela me ajudou demais. E aí o interessante é que a assistência pelo trafor, não no foco no trafar. E é interessante porque se a pessoa introjeta para ela um trafar que ela nem tem, ou é um trafar periférico, e às vezes a pessoa vai tentar ajudar o outro, mas não tem discernimento e foca no trafar, aí o negócio não anda, não há autossuperação. Porque a autossuperação depende de uma abordagem no trafar. Clareou. E eu queria aproveitar também de perguntar a diferença mais específica entre o que você acabou de responder na página 9, ali em enumerologia.
sobre esses 3 itens, né? Novamente, então, a autoinvestigação do perfil pessoal, a autopercepção dos traços conscienciais e o diagnóstico, o autodiagnóstico consciência-terápico. Esse autodiagnóstico, então, a diferença entre o autodiagnóstico, elencar os traços, e o perfil é que o autodiagnóstico seria a junção de tudo isso, chegando a um padrão específico, uma característica específica de comportamento. Eu percebi bem isso aqui. Eu fiquei muito tempo na Consus, depois eu fui na Consciencia-terapia. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com o Francisco Carvalho, autoprofilaxia. E na Consus a gente tem a oportunidade de elencar uma série de traços conscienciais, né? Mas como é que esses traços conscienciais interagem na prática? Como é que essa coisa ocorre de modo dinâmico? Porque essa maneira de funcionar é que é o diagnóstico. Então, por exemplo, o diagnóstico conscienciométrico, você chega lá, você tem o perfil, né, de trafá, de trafol, temperamento, tendências e tudo mais. Mas a consciencioterapia ajuda a pessoa a entender como é que isso funciona de maneira dinâmica. Como é que essa engrenagem ela roda, né? Como é que a interação desses trafares, desses trafores, gera o que você é, faz com que você reaja daquela maneira. Porque na conscienciometria fica mais disparate, né? Então, você tem um traço em relação à comunicabilidade, tem um outro traço em relação à liderança, mas como é que tudo isso funciona de maneira conjunta? Por isso eu indico muito a condição da conscienciometria antes da consciencioterapia. E a consciencioterapia como um fator fundamental para poder fazer esse fechamento e chegar na condição do diagnóstico, né? Faz sentido. Ok, obrigada. Agora, professor Fábio, na sindromologia, na página 9, você poderia falar sobre a síndrome do bom samaritano? Eu fui um bom samaritano por muito tempo. E a síndrome do samaritano tem essa relação com essa condição de querer agradar a todo mundo. Agradar os outros, ser bonzinho, né? E você nunca vai conseguir agradar a todo mundo, porque as pessoas são diferentes. E se você quiser agradar a todo mundo, você vai ter que ser um palhaço, ou um ator, ou um dissimulador, né? Então você vai ter que dizer sim para um grupo que quer que você diga sim, e quando você estiver no grupo que quer que você diga não, você vai ter que dizer não. Então, aos poucos, a pessoa pode começar a ficar especialista em dissimulação, em virar um verdadeiro camaleão. Então, ela começa a ter um olhar clínico muito rápido. Na hora que ela entra num determinado grupo, ela vê o padrão ali daquele grupo, vê o que aquelas pessoas querem, o que elas acham interessante, e você se transforma naquilo que agrada aquelas pessoas. Aí você vai para um grupo totalmente diferente, você pode se transformar naquilo que pode agradar aquele outro grupo que tem um padrão bem diferente daquele anteriormente. Então isso vai gerando um processo de autoincoerência muito grande e de autoconflito, né? E perda da autoidentidade. Agora, na antagonismologia, página 9, ele pede, favor, falar a respeito do antagonismo invexis, procrastinação pessoal. Como agir no caso do inversor muito afoito que atropela o momento certo para as suas atividades? Uma coisa que eu coloco muito em relação a planejamento, para mim planejamento envolve projeto. E muitas vezes a gente, nessa idade, precisa de ajuda de pessoas mais velhas para ajudar nesse planejamento. Então, eu fiquei muito tempo na Invexis e eu tive bastante experiência dentro da Invex em relação à condição do max planejamento invexológico. A pessoa precisa respeitar as etapas da vida dela. Agora, ela não pode pular etapas. Então, uma coisa que às vezes acontece dentro da Conscienciologia é que no momento em que o jovem reencontra colegas intermissivos e reencontra a Conscienciologia, a tendência é que aquilo tudo ganhe uma dimensão muito grande. E a vontade natural que a pessoa tem, e eu tive isso, é de se dedicar integralmente à Conscienciologia. E deixando de lado, às vezes, faculdade, deixando de lado trabalho, deixando de lado, às vezes, alguma especialização. Por exemplo, no meu caso, eu estava no Rio de Janeiro, terminei a faculdade, estava fazendo residência em clínica médica. E eu identifico que, até certo ponto, ter ficado lá,
e feito residência em cardiologia, poderia ter me ajudado. Mas a vontade de vir para Foz do Iguaçu, aquela coisa do jovem, fez com que eu viesse logo para cá e depois ficasse dentro de uma cidade que não tenha aquele recurso. Então, a gente precisa ficar atento, e aí, por isso, o Max Planejamento ele é importante, porque para cada fase da nossa vida, há etapas sérias e que, se forem puladas, vão gerar repercussões futuras. Então, a dica que eu dou nesse caso, e até tem um processo, muitas pessoas têm um processo do ansiosismo, é que faça um planejamento dessas várias etapas em relação à vida. Tente se ver daqui a 30 anos, tente se ver daqui a 40 anos, mas tente se ver também daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, e faça esse planejamento com assessoria técnica, principalmente de pessoas que sejam investidores veteranos. E eles vão poder ajudar a delinear um projeto melhor para isso. E é interessante que é como se fosse um projeto de pesquisa, um projeto de mestrado, ou a preparação, o planejamento, por exemplo, para um evento. Na hora que você faz um timeline, o fato de você fazer o timeline e definir quais são as etapas para cada dia, até chegar à data final do evento ou da publicação do material, essa divisão das etapas ajuda demais a pessoa ansiosa, porque ela sabe que ela está em dia com o planejado. Então, ela sabe que até o dia 10 ela tem que ter feito tal coisa. E se ela fez tal coisa até o dia 10, ela fica tranquila. Agora, se a pessoa não tem planejamento, ela vai querer ter feito tudo 2 semanas antes do evento. Então, ela entra num processo que gera repercussões futuras negativas, né? Certo. Você quer perguntar? Oi. Na página 8, em parafatologia, a última frase, as escolhas evolutivas gerando rupturas com os paragrupos do passado. Podia falar, por favor? A gente tem que entender, dentro do processo do enfrentamento, né, é que o enfrentamento do incômodo, ele, muitas das vezes, o nosso enfrentamento do nosso incômodo vai gerar incômodo nas outras pessoas. Então, às vezes, determinadas decisões pequenas, a princípio, dentro da nossa vida intrafísica, vão gerar grande mal-estar. E se a pessoa não tiver um mínimo de lucidez multidimensional, se não tiver atenta à sinalética parapsíquica, se não tiver em dia com o seu parapsiquismo, ela pode achar que esse desconforto, que esse mal-estar é dela. Só que não é. O mal-estar é do grupo que está acompanhando ela. Então, esse discernimento em relação à origem do incômodo, ele é muito sério. E, normalmente, essas rupturas com grupos do passado geram bastante incômodo. Haja visto o exemplo do professor Valdo, na época em que ele rompeu com o espiritismo. Aquilo gerou muito desconforto, muito incômodo no grupo. Mas o Valdo, o professor, estava super bem resolvido, ele estava bem tranquilo em relação àquele posicionamento. Agora, a lucidez dele multidimensional ajudou muito, porque ele deve ter sofrido algumas interferências de guias cegos, de pessoas que estavam achando até que ele estava louco, e que pessoas estavam até... E é importante destacar que não são só conscientes que querem o nosso mal, às vezes são conscientes que querem o nosso bem. Às vezes a gente tem um passado religioso e elas dizem, nossa, mas o Fábio era aquele padre lá e agora ele está doido, eu tenho que ajudar ele me ajudou tanto no passado, agora sou eu que tenho que resgatar ele. E essa pessoa não vai descansar por um bom tempo. Então, você precisa ser muito firme em relação a isso, para não entrar para não voltar atrás, né? Para não chegar no alto recuo. Agora, professor Fábio, por favor comentar mais sobre a canalização da agressividade sadia e o medo dos efeitos de suas manifestações mais radicais e exclusivistas. A agressividade, a diferença entre a agressividade sadia, no meu ponto de vista, tem relação direta com a intenção. E agora não basta só a intenção, tem o discernimento também. Mas eu chamo a atenção para a condição da intenção e a pessoa ter bem claro para ela o processo da intencionometria ou da intencionologia. Tem até a professora Alzira Gesing que pesquisa esse tema,
E é muito sério o momento em que a gente, às vezes, entra num embate ou entra numa condição. Às vezes, a gente pode entrar naquela condição com uma intenção inicial até assistencial. Mas no momento em que há uma resistência do outro ou do grupo, a pessoa pode entrar num processo de autodefesa e ela se tornar egocêntrica em relação à defesa. Então, ela não enxerga mais o que é melhor para o grupo, ela começa a querer defender o ponto de vista dela, e ela começa a ficar fechada em relação àquilo. E aí é a retroalimentação, né, do processo do trafar influenciando na argumentação. Então, o autoconhecimento nesse sentido, em relação à agressividade, é importante para a pessoa acompanhar e ficar atenta em relação à intenção dela. Porque, às vezes, ela até começa com uma boa intenção, mas no meio do debate, no meio da reunião, a intenção, às vezes, vira só a autodefesa, vira uma atenção egocêntrica. E, a partir daquele momento, ela já não consegue mais ter link com a equipe extrafísica de amparador, e ela entra mais em sintonia com os assediadores do grupo. Até um livro aqui interessante para indicar, que é do ABG, Instituto Brasil. Ele trabalha com a condição de resolução de conflitos, opção pela paz em organizações e famílias. É uma ONG norte-americana que tem a teoria eles falam muito da teoria da caixa, né? Na hora que a gente olha para outra pessoa e olha a outra pessoa como um objeto, a gente entra numa esfera de autojustificação em relação às nossas atitudes. E essa autojustificação envolve a coisificação do outro. Só que ele coloca aqui, e esse é o momento que a gente entra na caixa, nesse momento a gente está promovendo uma autotraição em relação a si mesmo. E colocando-se numa condição de guerra consigo mesmo, né? Eles chamam de coração em guerra. Então, a estratégia deles em relação à resolução de conflitos você precisa respeitar, antes de mais nada, aquela percepção que você tem em relação ao outro. Então, não negue a percepção do outro enquanto indivíduo que tem suas dificuldades, que tem suas fraquezas, que tem suas tendências. Porque a tendência a passar do ponto é quando a gente passa por cima disso daí. Então, você não vê mais o outro como pessoa, você vê o outro como um obstáculo. E a partir daquele momento, tudo é justificável. Você começa a ter cada vez mais justificativas para lidar com aquela situação. Certo. É o item 2 da sua bibliografia, não é isso? Está aqui no verbete. Certo. Agora, professor Fábio, a teletertuliana diz: eu tive um choque anafilático e, a partir desse fato, tenho um incômodo pavor de fazer alguns exames, por exemplo, a cintilografia, que tem que injetar contraste. Já fiz terapia, mas não consegui superar por completo. Como posso me livrar desse incômodo? Pode me sugerir a encontrar uma maneira de superá-lo? Ela fez psicoterapia. Ela disse que já fez terapia, mas não conseguiu superar por completo. Ela é de Caxias, Rio Grande do Sul. Começou com choque anafilático, né? Você quer que eu leia de novo? Não, só para... Ela não especificou a terapia, né? Não. Mas eu não sei se foi a que ela usou, mas uma linha dentro da psicologia que pode ajudar é a psicologia cognitiva. Então, fica aí a dica, né? E, em último caso, se ela realmente precisar fazer o exame, uma opção é fazer com sedação, né? Faz com sedação, a pessoa passa pelo exame, depois ela acorda e não... sedação. Faz sedação, faz com sedação. Você quer falar, Everaldo? Quero. Tudo bom, Fábio? Tudo bom. Você está comentando aqui a respeito justamente do processo do incômodo, né? E como ele funciona como como ele tem um efeito, até do ponto de vista energético, de dificultar para a pessoa fazer seus autoenfrentamentos, né? Eu queria que você comentasse, fizesse uma correlação com a questão de quando a pessoa passa pelo incômodo, ela enfrenta e que ela sente aquele ganho de energia logo na sequência, né? Em que ela percebe, até certo ponto, muitas vezes a pessoa entra em euforia, alegria em função dessa superação. Ela pode entrar, inclusive, numa condição de primené, né? Pelo enfrentamento. Então, tem bem a relação com o ciclo autoconsciência terápico, né?
que envolve a etapa da investigação, do enfrentamento, e chegando na superação e com ganho de energia em relação àquilo. E o que eu posso dizer, no meu caso, até citei anteriormente, que estar aqui hoje apresentando o verbete, até certo ponto, é um grande enfrentamento do incômodo, mas em nenhum momento nesses últimos dias eu senti incômodo em relação a essa ideia, mas porque isso foi trabalhado a priori. Pelo contrário, eu sinto até bastante motivação de estar aqui e continuar o processo de pesquisa com outras linhas de frente. Então, para mim tem sido um auto-resgate, né? O momento em que eu me aproximo da minha essência e me aproximo do que é o meu megafoco. E, a partir disso, é interessante que várias ideias em termos de pesquisa passaram a ocorrer. Então, de temáticas para pesquisar, de artigos, de novos verbetes e por aí vai. E fica bem claro também a linha de ProEx. E eu vejo que a minha linha de ProEx tem muita relação com esse processo da pesquisa, dentro do generalismo, né? Dentro de uma cosmovisão maior. Mas é interessante esse ganho de energia, né? Porque fica tudo muito mais fácil. E é interessante que em nenhum momento aqui eu senti incômodo, nem nos dias que antecederam. É um paradoxo. Que bom. Mas você sabe que tem até um verbete sobre a defesa do verbete, da professora Patrícia, e ela fez uma pesquisa, na época, com vários verbetógrafos. Ela enviou e-mail, enfim, acho que cerca de 50 responderam. E essa questão do amparo que, vamos dizer assim, que permeia a questão da escrita, da verbetografia em geral, culminando na defesa, que era o objeto do verbete dela, é impressionante. Assim, a grande maioria realmente tem uma satisfação íntima, aportes de energias, parapsiquismo. É muito, não vou te dizer que não teve, mas assim, 1 em 100, que teve algum problema, algum desconforto maior, ou teve algum arrependimento, isso aí acho que nem teve. Teve alguma coisa aquém do esperado, em termos de autossuperação, sabe? Então, é muito interessante essa... Aí constata aquilo que você falou antes, né? Do empenho da equipe extrafísica ali investindo na gente, enquanto escritores, autores e verbetógrafos. Né? E é interessante, tem até o exemplo a Lilian trouxe esse exemplo uma vez para mim, falando, ela estava acho que no 11º ou 9º verbete dela, e tinha sido um verbete, talvez, acho que o mais difícil, né, Lilian? Tinha sido o verbete mais difícil, né, para apresentar, né? E que o incômodo que ela sentiu antes da apresentação foi tremendo. Só que a Lilian é veterana, ela sabe de diferenciar o que é dela e o que é do outro, né? Então, provavelmente, ali foi o grupo de consex que foram trazidas, né, para serem assistidas, e ela sentiu um forte impacto naquilo. Então, deve ter sido feito um grande trabalho com algum bolsão, com certeza. Um grupo grande de consex. E rapidamente aquilo passou, depois ela sentiu bastante bem-estar. Então, esse autodiscernimento em relação à causa, à origem do incômodo, ele é muito sério. E para isso a gente precisa do parapsiquismo. Certamente. Bom, professor Fábio, na antagonismologia, página 9, ela pede, você poderia comentar o antagonismo, autoevolução, preocupação pelo politicamente correto? Essa postura politicamente correta não pode também ser o lado bom da convivência sadia? Às vezes é e às vezes não é. Se a gente for, por exemplo, se o professor Valdo fosse guiar só pelo politicamente correto, ele estaria até hoje no espiritismo fazendo o que todo mundo esperava que ele fizesse, né? Fazendo Tacom. Então, ir contra, a ideia não é por si só ir contra o politicamente correto. A ideia não é que tenhamos que criar revoluções para pegar tudo que é politicamente correto e tentar destruir isso. Não. A ideia é que você faça o que você tem que fazer, e siga o princípio da cosmoética do melhor para todos. Se isso estiver alinhado ou não com o politicamente correto, aí isso é secundário. O principal é estar ciente da linha principal que você precisa estar trilhando em relação à própria condição da cosmoética. Certo. Professor Fábio, agora a gente tem um tempinho ainda, mais um minutinho. Eu queria que você comentasse rapidamente, se possível. Aqui na patologia, você coloca o primeiro item, adoecimento somático, o desenvolvimento de patologia decorrente da cronicificação dos autoconflitos. Você podia falar, pela sua experiência de médico e pesquisador do assunto?
O que eu percebo é que o incômodo ele revela algo subjacente que existe na condição da pessoa. Essa condição subjacente pode ser meramente psicológica, pode ser, por exemplo, um nó psicossomático, mas pode ser a tradução de alguma coisa mais séria. O fato é que, se aquilo ainda estiver dentro do nível mais sutil, desequilíbrio energético, se nada for feito em relação àquilo, a tendência é que futuramente ocorra um processo de somatização e o desenvolvimento de alguma patologia. Tem, inclusive, exemplos relacionados a isso. Tem estudos recentes na área da oncologia que mostram que mulheres que têm câncer de mama têm um perfil. E esse perfil tem relação com a dificuldade em lidar com a traição do marido. Então, aquela mulher que continua no casamento, dentro daquela condição de traição, e ela vai se mantendo naquela condição até que, em um determinado momento, aquela angústia se materializa, talvez, num câncer, por um bloqueio energético, e por aí vai. E viram também que, por exemplo, pacientes oncológicos têm relação com o processo depressivo. Então, a cronificação dos autoconflitos, a fuga cronificada dos autoenfrentamentos de situações que geram incômodo, podem gerar desvios de PROEX, podem gerar MELEX futuras, mas podem gerar também processos de adoecimento somático. A homeopatia ela traz uma condição interessante nesse sentido, porque ela divide o processo de adoecimento em 3 níveis. Então, no nível inicial de adoecimento, você tem alterações sensoriais. Então, a pessoa sente um incômodo no peito, uma sensação ruim, ela vai no médico, tudo normal, pressão é normal, não tem alteração nenhuma. Ela continua no ritmo de vida dela, com as mesmas posturas, a tendência é que aquele incômodo aumente. E a doença chega num estágio que é funcional. Então, ela sai de um estágio sensorial e passa para um estágio funcional. Ela começa a ter alterações na função do órgão. Então, o que seria isso? A pessoa começa a ter hipertensão, por exemplo. Então, o médico vai lá, fulano, você está com hipertensão. Realmente tem alguma coisa aqui, a gente precisa tratar essa hipertensão. Só que o médico materialista, tradicional, ele tem a tendência a só prescrever o remédio e pronto, vai embora, tchau. Daqui a pouco a gente faz outros exames daqui a 3 meses, 6 meses. E a pessoa continua naquele mesmo ritmo de vida dela. Até uma hora que ela entra numa condição de lesão, que é a terceira fase, que é a fase lesional. E aí seria o infarto em si. Então, aquilo começou com uma sensação ruim, gerou um processo de sobrecarga cardíaca, com pressão alta, e no estágio final a lesão. Qual é a diferença entre os níveis? Quando você está num estágio sensorial e funcional, ainda é possível reverter o processo. Agora, num estágio mais avançado lesional, já não tem mais jeito. Então, aquela doença que desenvolve um câncer, que desenvolve uma necrose miocárdica, por exemplo, que é o infarto, ou um AVC, por aí mais, não tem como reverter aquela situação. Então, é muito sério, dentro da condição da paraprofilaxia, nós ficarmos atentos aos autoincômodos. E aí até aquela condição de que o autoenfrentamento do incômodo, até certo ponto, é uma questão de saúde pública. Claro. A gente precisa colocar esses incômodos à tona e ver o que esses incômodos representam, o que está por trás disso daí, né? O que precisa ser revelado em relação a isso. Qual é o autodiagnóstico nesse caso? Se a pessoa não fizer nada, ela vai acabar desenvolvendo algum problema de saúde mesmo. Muito bom. Muito enriquecedor aí, seu verbete. Então, nós aguardamos mais os próximos 100, tá certo? Pessoal, agradeço a participação dos tertulianos, teletertulianos, e vamos então aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje, tivemos 16 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 14 perguntas online. Hoje teremos 2 recados. A professora Anália, com o curso 40 Manobras Energéticas, e a professora Neida, com os eventos do Ectolab em Porto Alegre. Boa tarde. A ACIP, em parceria com a Evolucim, oferece em Porto Alegre o curso 40 Manobras Energéticas, ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira, que ocorrerá nos dias 20 a 21 de setembro, no Grande Hotel, em Porto Alegre.
O curso 40 Manobras Energéticas é um curso prático, sem pré-requisito, de exercícios de manobras energéticas que possibilitam ao aluno a utilização das energias de forma consciente e a percepção das trocas energéticas que vivencia no dia a dia. São 3 dias de intenso trabalho com as bioenergias esperando por vocês. As informações podem ser acessadas pelos telefones 051 30 12 25 62 e 89 20 50 70, ou pelo e-mail evolucim@gmail.com. Obrigada. Boa tarde a todos. A Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, convida todos os tertulianos e tertulianos e demais interessados em qualificar a sua interassistência a participar dos eventos que ocorrerão em Porto Alegre no período de 8 a 13 de outubro próximo, em parceria com o IPC. Este evento é coordenado pelo professor Epicom Hernandes Leite. O cronograma dos eventos será o seguinte: dia 8 de outubro, Dinâmica Parapsíquica. Dias 9 e 10 de outubro, TENEPS avançado e paraambulatório. Este será um curso, com 6 horas de duração. Dia 11 de outubro, palestra pública. Dia 12 e 13 de outubro, outro curso, Ectoplasmia e Paracirurgia. Este tem 12 horas. Todos os eventos serão realizados no Hotel Embaixador. Para maiores informações, entrar em contato com o Centro Educacional IPC Porto Alegre, na Rua São Manuel 189, bairro Rio Branco, ou ainda pelos telefones 51 3224 0707, 51 3224 0707, ou ainda pelo e-mail portoalegreipc.org.br. Participem, estão todos convidados. Para amanhã, teremos o verbete Levedação Evolutiva, do professor Félix Wong. Boa tarde a todos, até amanhã.